Lucas 19, a gente vai ler a partir do versículo 1. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar em sua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Diga comigo: o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Pai, fala conosco nesse momento tão importante, que a Tua palavra encontre o nosso coração e nos transforme para a Tua glória. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. O assunto mais importante da sua vida não é o seu dinheiro, não é a sua aposentadoria, não são os seus bens. O assunto mais importante da sua vida não é a sua carreira, mas o assunto mais importante da sua vida é a sua salvação em Cristo Jesus. É para onde vai a sua alma quando você deixar esse mundo. É nesta vida, é durante esse período que nós estamos aqui na terra, que nós devemos tomar a decisão mais importante da nossa vida. A decisão mais importante da nossa vida não tem nada a ver com aquilo que as nossas mãos desejam alcançar aqui nesse mundo, mas é rendermos-nos a Cristo Jesus e termos Ele como Senhor e Salvador da nossa vida. O dia da nossa morte, ele já está determinado. Ninguém altera, ninguém acrescenta, ninguém diminui o dia da nossa morte. A palavra de Deus diz em Salmo 139, que todos os nossos dias foram contados, todos os nossos dias foram escritos, quando nenhum deles ainda havia. Eles foram escritos e determinados por Deus. Em Jó, capítulo 14, versículo 5, ele diz: visto que todos os seus dias estão contados, e contigo está o número dos seus meses. Tu, Senhor, puseste limites, além dos quais não passará. A Bíblia também diz que aos homens está determinado morrerem uma só vez, e depois da morte, todos deverão enfrentar o tribunal de Cristo, o juízo. E a salvação e a perdição é algo muito simples, muito simples. Quem tem Jesus tem a vida, e quem não tem Jesus não tem a vida, não tem a salvação. E é importante também que a gente saiba que a salvação não é o interesse, não é algo emocional, não é algo, que eu senti no meu coração de ir a Cristo, de ir ao Senhor, de levantar as minhas mãos. Não, a salvação é Deus se interessando por você. É Deus indo até você. É Deus entrando na sua vida, transformando você. Durante toda a palavra de Deus, a gente encontra um Deus que veio ao nosso encontro. Um Deus que se esvaziou da sua glória, do seu poder. Ele se encarnou em nosso meio. Ele morreu, ao 3º dia ressuscitou. E Ele fez tudo isso por nossa causa. Para nos salvar. Para que nós não perecêssemos, se crêssemos nele. O castigo que nos traz hoje a salvação, havia um castigo que foi lançado sobre ele, para que nós hoje pudéssemos ser salvos. Ele pagou o preço que você e eu deveríamos estar pagando. Um alto preço pelo nosso pecado. Ele pagou. E através de Lucas 19, nós temos a história de um homem chamado Zaqueu. Olha o que diz outra vez, versículo 10.
porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então, 3 lições a gente aprende aqui nesse versículo 10. A primeira lição é que aqui nós temos o autor da salvação. De onde procede a nossa salvação? Qual é a origem da nossa salvação? O texto diz, o Filho do Homem. Filho do Homem. Então a origem da nossa salvação é Deus. A nossa salvação procede de Deus, não procede do homem. O Filho do Homem veio salvar. Então procede dele. Segunda verdade que o texto nos ensina é acerca da ação salvadora. Diz que ele veio. O Filho do Homem veio. Então não sou eu indo, mas é ele vindo. E o texto diz que ele veio para nos buscar e ele veio para nos salvar. Terceiro ponto aqui nesse versículo é o objeto da salvação. Ou seja, quem ele veio buscar e salvar? O perdido. O perdido. Então, nós temos o autor da salvação, o Filho do Homem, Jesus Cristo. Nós temos a ação salvadora. Ele veio buscar e salvar. E nós temos o objeto da salvação, que é o perdido. Quem é o perdido nessa narrativa aqui de Lucas 19? O perdido é um homem chamado Zaqueu. Quem era Zaqueu? Um homem rico. Quem era Zaqueu? Um homem com alta posição social, homem casado. Mas ele também era um homem perdido. Apesar da sua posição, apesar da sua riqueza, ele era um homem perdido. Ele fez do dinheiro o seu senhor. Ele fez das suas riquezas o senhor da sua vida. Ele fez do seu dinheiro o seu ídolo. Ele fez do seu dinheiro, dos seus bens, o seu Deus. Ele passou a vida inteira juntando dinheiro, mas ele estava perdido na sua alma. Mas, mesmo circunstancialmente perdido, ele era um eleito de Deus. Ele era um filho de Abraão. Não importa a sua condição como pecador, se você não tem Jesus Cristo ainda como seu Senhor, se você não tem Jesus Cristo como seu Salvador, você está perdido. Você está perdido nesta vida e você está perdido para a eternidade. E a palavra perdido significa alguém que está em trevas, alguém que está afastado de Deus, alguém que não sabe de onde veio, não sabe o que está fazendo e não sabe para onde vai. O seu futuro é incerto. Incerto. Ou seja, a pessoa passa a vida inteira e ela pensa que é nascer, é viver, é crescer, é comer e morrer. Ela vive em círculos a vida inteira, vivendo em círculos. Está num grande deserto espiritual perdido. Mas Jesus Cristo veio buscar e salvar o perdido. Diga graças a Deus. E é tão bonito isso aqui porque não é Zaqueu que busca Jesus. É Jesus que busca Zaqueu. E um dos princípios fundamentais da doutrina da salvação é que a salvação não é um ato onde o homem busca Deus, mas é um ato onde Deus busca o homem. Olha o que diz a partir do versículo 2. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu numa árvore, a fim de vê-lo, porque ali haveria de passar. Então Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, e disse: Zaqueu, desce depressa, porque me convém hoje ficar em tua casa. Então veja que não é Zaqueu que vê Jesus, mas de antemão é Jesus que vê a Zaqueu. Jesus sabe quem é Zaqueu. Jesus chama Zaqueu pelo nome, porque na agenda de Jesus aquele encontro já estava marcado. Na agenda de Jesus, dia 14 de maio de 2023, já estava marcado para você estar aqui nesse lugar, para você ouvir esta palavra, para você ouvir através das redes sociais, não importa qual a data que você vai estar ouvindo isso, mas será a data que estará na agenda do Senhor, porque o dia do nosso chamado, o dia da nossa salvação, o dia da nossa conversão, não é um dia que nós marcamos, não é um dia que nós decidimos, que nós agendamos, mas é um dia determinado por Deus. E isso significa que hoje pode ser o dia que Deus determinou para salvar você, para salvar a sua alma. Não basta estar na igreja.
É preciso estar no Senhor Jesus. Não basta ter o seu nome na ficha da igreja, é preciso ter o seu nome arrolado no livro da vida no céu. Então é Jesus quem chama, é Jesus quem conhece, é Jesus quem diz para ele: hoje me convém ficar em tua casa. E isso é maravilhoso, porque nessa narrativa, Jesus entra na cidade de Jericó, depois Jesus entra na casa de Zaqueu, e depois Jesus entra no coração de Zaqueu. Deus vem ao nosso encontro. E é tão bonito que ele vem buscar e salvar. Diga comigo: buscar e salvar. E essas palavras, buscar e salvar, nos levam à parábola do pastor cuja ovelha está desviada. E diz que o pastor vai atrás da ovelha desviada. E ele vai atrás até encontrá-la. O que significa isso? Significa que não adianta você fugir de Deus. O homem que foge, que pretensamente foge de Deus, ele tem um vácuo no coração, ele tem um vazio na alma, ele tem algo insuficiente dentro de si. E Deus vai ao encontro dessa pessoa que está infeliz, que está entendendo que falta algo no seu coração, na sua vida. Deus vai ao seu encontro, porque você é um eleito de Deus, você é um filho de Abraão, e nem que seja no último minuto da sua vida, nem que seja machucado, ferido, capengando, Jesus vai resgatar você, Ele vai buscar e salvar você, porque você pertence a Ele, e nada poderá arrebatar você das mãos do Senhor Jesus. Irmãos, esta manhã é uma manhã de salvação, e Deus quer que você seja discípulo de Jesus. Deus quer que você seja uma pessoa transformada, de coração transformado. Deus quer que você passe a fazer parte da família de Deus, porque Ele veio buscar e salvar você. Ele veio. Mas é muito interessante nesse texto, porque nem sempre esse ato amoroso de Jesus e esse ato hospedeiro de Zaqueu tem a aprovação dos homens. Nem sempre. Versículo 6 diz: ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos que viram isso murmuravam, dizendo: ele se hospedara com um homem pecador. Mas Jesus veio buscar e salvar o perdido. Jesus veio buscar e salvar o pecador. O perdido é o pecador. Mas quando Jesus entra na casa de Zaqueu, Zaqueu tinha má reputação. Ele tinha uma fama péssima. Ele era um homem odiado pelos judeus. Então, aquele ato de Jesus salvar Zaqueu, aquele ato de Zaqueu receber Jesus na sua casa, foi um ato reprovável pelas pessoas que estavam ali vendo. Tem muita gente que não se torna um cristão ou crente porque está preocupada com a opinião dos outros. Tem muita gente que não se torna cristão porque está preocupada com a opinião do marido, a opinião da esposa, a opinião dos filhos, da família, dos amigos. O que minha família vai dizer, o que os meus amigos vão pensar. Então, não toma uma decisão, porque está preocupado. Mas nem sempre as decisões mais importantes da nossa vida são aprovadas por aqueles que estão mais próximos de nós. Então, você não deve se envergonhar. Se Jesus está chamando você para ser dele, se Jesus está buscando você, Ele quer achar você, Ele quer salvar você. Não fique preocupado com a opinião dos outros. É o seu coração com Deus. Veja no versículo 8, como Zaqueu se apropria dessa salvação. Tem o Salvador, que é Jesus, tem a ação salvadora, Ele veio buscar e salvar, e tem o perdido, que é o pecador. Mas como uma pessoa perdida pode receber esse Salvador e essa salvação? Número 1, você precisa crer em quem é Jesus. Você precisa crer. O texto diz que Ele é o Filho do homem, ou seja, Ele é o Deus, Filho, que se esvaziou da sua glória, que se fez carne e que habitou entre nós. Ele é o único Salvador. Não tem ninguém que pode salvar a sua alma senão Ele. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é o único Salvador, o único Senhor. Ele é a nossa única esperança. Jesus é tudo para nós. Segundo, você precisa compreender que nós somos pecadores. E a condição de perdidos, na condição de perdidos, nós não temos condições
de produzir a nossa própria salvação. Nós estamos mortos em nossos pecados. Morto não tem reação. Morto não pode salvar a si mesmo. Então, o que eu preciso? Eu preciso me arrepender dos meus pecados. Eu preciso reconhecer que eu sou pecador. E eu preciso crer na obra que Jesus Cristo fez por mim na cruz do Calvário. Jesus morreu por você. E ele disse em João 10:11, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou, ele sabia por quem ele estava morrendo. Ele estava morrendo pelas suas ovelhas. Ele estava morrendo pela sua igreja. Ele estava morrendo pelo seu povo. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Ele estava pensando em você quando ele deu a vida dele. E ele selou de uma forma cabal a sua salvação. Ele selou de forma definitiva a tua salvação. E pode ter certeza, meu irmão, minha irmã, se Jesus Cristo morreu por você, Ele estará com você todos os dias da sua vida. E você não vai se perder no mundo, porque Ele vai te ajudar a perseverar até o fim. Porque Ele nos comprou com o seu precioso sangue para Deus. Ele não compra você hoje e joga fora amanhã. Ele te comprou para sempre, de uma vez por todas, e nós pertencemos a Ele. Você só precisa de uma coisa: arrependimento. Reconhecer que você é um pecador e se arrepender e crer em Jesus para te salvar. E o arrependimento é provado aqui no texto, no versículo 8. Quando Zaqueu se levanta e chama Jesus de Senhor. E o Senhor aqui nesse contexto quer dizer meu Criador, meu Redentor. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Ou seja, eu quero recomeçar a minha vida, mas eu quero recomeçar de forma correta. Eu me arrependo, eu me quebranto, eu estou mudando o meu pensamento, eu estou mudando o meu coração, eu estou mudando de vontades, eu estou mudando de sentimentos. Eu não amo mais o meu dinheiro. Eu quero dar aos pobres, eu quero me desfazer de tudo, porque agora eu amo a Jesus. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, e eu vou viver para a glória dEle. Irmãos, nesse momento o dinheiro não é mais Senhor de Zaqueu. O Senhor de Zaqueu é Jesus. Se você não está salvo ainda, alguém ou alguma coisa está ocupando o lugar de Jesus na tua vida. Talvez seja o dinheiro, talvez seja o status, talvez seja a fama, talvez seja outros ídolos. Mas esta manhã é manhã de salvação. E diz muito claramente aqui no versículo 8, mudei de vida, mudei de Senhor, mudei de atitude. E no versículo 9, leia comigo bem forte o que diz. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Houve salvação, houve transformação. E houve salvação porque ele é um eleito de Deus, diz o texto, pois que também este é filho de Abraão. Filho de Abraão não é quem é judeu. Filho de Abraão é quem está em Cristo. Porque o Israel de Deus não é o Israel físico. O Israel de Deus é o Israel espiritual. Que Deus tenha misericórdia de nós. E que a nossa salvação venha produzir glória ao nome do Senhor. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Quero convidar você nessa manhã a entregar a sua vida para Jesus. Não foi apenas para assistir uma apresentação que você veio aqui. Jesus estava por trás desse convite. Jesus estava por trás da sua caminhada até chegar aqui. Você poderia não ter vindo, poderia ter tido algum problema. Aliás, talvez a sua manhã deve ter amanhecido hoje cheio de problemas, mas apesar deles, você conseguiu chegar até aqui. Deus é soberano, irmãos. Ele estava pensando em você nesta manhã, para falar para você que Ele quer te achar, Ele quer te encontrar, Ele quer salvar a sua alma do inferno, da morte eterna. E Ele te trouxe aqui nessa manhã para salvar você. Ele quer entrar na sua vida. Ele quer dizer para você também: hoje houve salvação na sua vida. Você é meu por direito de compra.
porque Ele comprou você com seu sangue. Por direito de criação, porque foi Ele quem criou você. Você é do Senhor por direito de redenção, porque Ele pode resgatar e salvar a sua vida. Ele quer fazer esta obra na sua vida nesta manhã. Basta você se render a Jesus com alegria.